A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o Diácono Diego e juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus, Congregação de Boa Esperança, no setor 2, sob a direção do pastor Georgem. E a lição que estaremos falando, a lição de adultos, como falamos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Canal EBD em Estudo, ativa as notificações para você estar recebendo aí em primeira mão tudo que for gravado aqui, todas as lições de adultos, e de jovens também que forem gravados, vocês estarão recebendo aí no canal EBD em Estudo. Tá? Então, partindo para o início do nosso comentário da lição número 4, o título da lição diz: Quando a criatura vale mais que o Criador. Nós estamos falando sobre esse trimestre, sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, cada lição são desafios que a Igreja tem enfrentado nos dias atuais, nos dias de hoje, diante de tantas situações que ocorrem, tantas ciladas do inimigo, para desvirtuar a palavra de Deus. E a lição de hoje é mais uma do que nós vamos entender uma forma de agir do inimigo, para que nós possamos ter cuidado, tomar cuidado na nossa vida cristã. Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo nos diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 8, versículo 21. E a verdade prática vai nos dizer: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. São reflexos que nós temos visto nos dias atuais, que tem afetado também a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E o Império do Mal, ele tem as suas artimanhas, tem a sua maneira de agir, e o cristão tem que estar atento a todas essas coisas para que não venha cair nas ciladas do inimigo. O texto bíblico está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Você que é professor, que é aluno, estará fazendo essa leitura em sala de aula. E nós temos alguns objetivos nesta lição. O primeiro vai ser identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. No segundo objetivo, nós vamos compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro e último tópico, nós vamos conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. E na introdução, o autor vai nos dizer que a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. A gente vai falar aí um pouco da história da igreja, dos períodos que a igreja vem passando, como chegou nesse ponto em que a humanidade começou a olhar mais para si mesmo do que para Deus. No decorrer de toda essa lição nós estaremos falando sobre isso. Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição, o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. Aqui o comentarista da lição vai nos levar a refletir sobre esses dois termos. Uma coisa que é preciso ser dita, antes de entrarmos na lição, é que estamos falando do antropocentrismo, esse movimento que vai cada vez mais dando importância ao homem, à ciência, à humanidade, em lugar das verdades absolutas da moralidade de Deus, que é absoluta. O homem vai assumindo a moralidade relativa, com valores e princípios que variam de cabeça para cabeça, sem um norte,
pelo abandono ao temor do Senhor. E a consequência disso, queridos, é a impiedade e a injustiça. Porque quando não há moralidade, um certo filósofo disse, sem Deus tudo é possível. Sem um marco moral, sem uma âncora moral e ética, tudo é possível. A impiedade, a injustiça vem daí. A palavra impiedade vem do grego azepeia, que remete à ideia de irreligiosidade. Hoje é muito comum as pessoas se assumirem como agnósticas, né? É um termo que está se tornando comum, especialmente entre os mais jovens. E essa posição remete também à decisão de viver uma vida diante da certeza de que não há um Deus a quem se prestar conta. O segundo termo que o comentarista da lição nos traz também é injustiça, né, que vem do grego adikia e significa sem retidão, né? E é o que se vê pela flexibilização da moralidade que vem a impiedade e a injustiça. Amém. E também resultado dessa decadência moral, né, além de impiedade, de injustiça, como nosso irmão Diego aqui falou, também vem a insensatez humana, né? Tudo por causa do desprezo em relação à palavra de Deus, desprezar a verdade, né? Como nosso irmão Diego citou aqui, o filósofo, né? Pode fazer tudo sem um Deus, mas tudo que está ao seu limite. Né? Nós somos seres humanos, somos limitados, nós não podemos fazer todas as coisas, né? Mas nós servimos sim a um Deus que é forte, que é poderoso, e Ele sim pode fazer o possível e o impossível nas nossas vidas. E negar a existência de um Deus como esse, né, é uma insensatez de uma grandeza, né, elevadíssima. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza fez com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina. É lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, vai dizer, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então ninguém pode dizer que não existe um Deus. Porque diante de tudo que é criado, tudo que a gente pode ver, o firmamento anuncia a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para o céu, nós podemos ver a glória de Deus. Quando olhamos para o mar, para a natureza, os pássaros voando, né? Deus está em todas as coisas. Então jamais podemos dizer que não existe algo, né, criador, algo inteligente por trás de tudo isso. Isso é o Deus criador de todas as coisas, o Deus que está na palavra dele, na Bíblia Sagrada, né? No livro de Gênesis, onde ele cria todas as coisas. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Né? Então a decadência moral faz com que o homem entre numa cegueira espiritual de uma maneira muito grande, muito forte, a ponto dele mesmo negar a existência de um Deus. Ele não aceita. Dentro do homem, existe, né, um vazio que só é preenchido com um relacionamento com Deus. E no momento em que o homem afasta Deus do seu coração, esse vazio ele tenta ser preenchido de outras formas, né? Com idolatria, com atitudes que venham glorificar a si mesmo, né? Coloca, como o irmão Diego aqui falou, né? A questão do antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, e aí já se aprofunda para algo mais terrível ainda, que é o egocentrismo, e aí você fica só você e você mesmo, e não existe nada mais importante do que você mesmo, né? Quando nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina diferente.
quando ele é questionado sobre qual é o maior de todos os mandamentos, ele vai falar, né? O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as suas forças, né? Então nós devemos, antes de amar a nós, amar primeiramente ao nosso Deus. E o segundo, semelhante a esse, Jesus Cristo fala, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aí você entende, né, que para você amar o seu próximo, você tem que se amar. Então, primeiramente, amar a Deus, depois você se amar e depois você amar ao seu próximo. Então, não é somente amar você e acabou, não, né? O Senhor, ele nos ensinou como é que nós devemos agir. Amar a Deus, amar a nós e amar o nosso próximo. É assim que nós devemos agir, né, de maneira sábia, de acordo com a palavra de Deus. E assim nós não estaremos sendo insensatos, nem estaremos praticando injustiça e nem impiedade. Exato. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver o culto à criatura. Temos ouvido repetidas vezes o termo culto ao corpo, ou culto à vaidade. Estamos falando da mesma coisa, queridos, e aqui a raiz é sempre a mesma coisa. O homem sendo colocado no centro, o abandono do temor do Senhor, conduz o homem a esses caminhos de egoísmo, injustiça, avareza, impiedade. E Paulo já disse na carta aos Romanos que essa é a tendência natural de um homem que se afasta de Deus, porque essa é as consequências de ter uma natureza caída. Não é? E nesse ponto, eu me lembrei de um jovem que pergunta ao seu pastor por que o juízo de Deus não caía sobre a cultura, e esse exemplo é americano, por que o juízo de Deus não caía sobre a cultura americana diante de tanta impiedade, depravação, imoralidade, injustiça, violência. E o pastor disse para aquele jovem, né, como assim? Os americanos já estão sob o juízo mais severo de Deus. O que você entende por juízo severo? E aquele jovem disse, não, eu entendo uma catástrofe, um vulcão, um terremoto, fogo caindo do céu, como em Sodoma e Gomorra. E o pastor diz, olha, ainda existe um castigo ainda mais severo, que é descrito por Paulo nesse capítulo que lemos. É quando Deus entrega ao homem as suas próprias paixões. Né? E esse é o castigo mais severo. É quando o homem, desenfreado, entra numa ladeira para longe de Deus e de toda a moralidade e justiça revelada nas Escrituras. O culto à criatura faz isso, traz essas consequências. Lá em Romanos 1, 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrarem o seu corpo entre si. Isso como consequência da escolha de remover Deus do centro das nossas vidas e colocar nele a nós mesmos, no centro. As consequências são terríveis. O comentarista ainda continua assim, no último parágrafo ele diz, assim na religião os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Você vê que não precisa ser um religioso de alguma seita idólatra, né? E é o que temos visto hoje, né? Referências na sociedade deixam de ser a palavra de Deus, deixam de ser o homem, a mulher de Deus, para serem pessoas entregues a uma vida devassa, de vícios e pecaminosidade. São a referência, né? E as massas vão atrás disso, porque, mais uma vez, Deus saiu do centro dessas vidas. E, consequentemente, a carne tem essa tendência natural de ser atraída pelo pecado, pela injustiça. Amém. Agora, partindo para o segundo tópico, que tem por título A Revolução do Pensamento Humano. No primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o renascentismo. E aqui nesse segundo tópico, nós vamos falar, né, um pouco da história, né, de como surgiu
Como chegamos a esse nível, né, de antropocentrismo fortemente na humanidade. Né? Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XV, XIV e XVI. A característica desse movimento foi seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Né? O ser humano começou a falar, não é assim, não. Tem algo lógico por trás aí, vamos começar a entender essas coisas. Né? Se a razão não puder explicar, então não existe. Não existe. Né? E quando a gente fala de renascentismo, a gente está falando aí do início da Idade Moderna. Né? Então está saindo da Idade Média, né? A idade onde a igreja conseguiu se expandir grandemente, de uma maneira muito grande, pelo mundo. Né? E durante a Idade Moderna, eles batizam a Idade Média como Idade das Trevas. Né? Então a gente já vê aí todo um plano para deturpar aquilo que a igreja conquistou. Né? Então, nessa mudança, né, de períodos aí com o surgimento do renascentismo, o ser humano começa a pensar de maneira diferente. Não? Surge essas ideias de pensamentos diferentes. Né? Durante esse período, que coincide o início da Idade Moderna, que os historiadores marcaram a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453 até 1789, com a Revolução Francesa. A visão teocêntrica, né, que a gente viu na Idade Média, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Né? Não é Deus que é o centro de todas as coisas, né? O ser humano, primeiramente nós, o seu bem-estar. Né? No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e para o ceticismo. A gente vê aqui em João capítulo 20, no versículo 25, aí disse: disseram-lhes, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Essa frase a gente conhece bem, né, que foi Jesus Cristo, quando Jesus Cristo apareceu para os discípulos. Né, no versículo 29, aí Jesus disse: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quando se fala de racionalismo, de ter um fundamento por trás de tudo isso, né, as pessoas começam a ficar mais ceticistas e a prática da fé é colocada de lado. Né? E a gente vai ver que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é necessário ter fé. É necessário que haja fé. Então o inimigo ele procura de diversas maneiras desvirtuar o caminho do ser humano, a falta de fé. Né? Então eu só creio se eu colocar o dedo nas feridas dele, nos cravos das mãos dele. Né? De alguma forma, para que venha desvirtuar o caminho do ser humano. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo, que é o próximo tópico. Exato. E o segundo ponto desse segundo tópico, na revolução do pensamento humano, a gente chega ao humanismo, lá na Itália, onde foi o seu principal berço, no século XV. Esse movimento vem fortalecer, vem a reboque, né, do que nós vemos no Renascimento, e nele se prega que a ética e a moral dependem unicamente do homem. Vou repetir o filósofo que diz que sem Deus tudo é possível. A gente precisa olhar para isso sob a ótica da crítica. Aqui está dizendo, sem uma moralidade absoluta, tudo é possível, e isso
é uma verdade em toda a história da humanidade. Começa lá na Cananeia. Sem Deus, se a sociedade concordar, tudo bem sacrificar crianças. Sem Deus, se a sociedade chega ao ponto de concordar, tudo bem lançar os judeus em câmaras de gás. Vocês estão compreendendo aqui? Sem Deus, tudo é possível. À medida que a degeneração avança, os valores e a moralidade não tem mais um marco absoluto. Ela agora é relativa e navega pelos mares da conveniência e da iniquidade humana. O humanismo tem essa propriedade. Agora, o comentarista da lição diz que, de positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, o que mais tarde, lá no início do século XIX, vem se concretizar nos direitos universais, dos seres humanos, também como consequência dessa corrente de pensamento humano, humanista, nesse sentido. Ele disse que seria algo positivo, mas a gente precisa lembrar que a moralidade bíblica é muito mais avançada para o seu tempo e os princípios de justiça são válidos até hoje. Foi instituído por Moisés um conjunto de normas que já pregava a liberdade por escravo no fim do período do jubileu, que pregava o que normalizava a relação entre senhor e escravo ou servo. Existia a possibilidade de ganhar a liberdade automaticamente. Era decisão do servo se manter sob o jugo do seu senhor ou sair. Está se falando isso porque já, queridos, estamos falando de pelo menos 4 mil anos, e já com padrão moral muito mais elevado do que as nações em sua volta. No Novo Testamento, e a gente está falando de 2.000 anos atrás, nós vamos ver que sob a ótica cristã não há senhor, nem servo, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio, todos são iguais perante Deus. Olha que princípio moral elevadíssimo para 2.000 anos atrás. Então, o comentarista da lição diz que sim, esse é um aspecto positivo do humanismo, mas ao olhar para as Escrituras nós vamos ver um padrão moral superior ao seu tempo. E isso desde o Antigo Testamento, muito mais ainda no Novo Testamento. E o terceiro subtópico, falamos de iluminismo e pós-modernismo. Então a gente vê que as coisas vão evoluindo, entre aspas, tudo de maneira que venha a deturpar a palavra de Deus. E no iluminismo e no pós-modernismo, nós vamos falar que o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então a gente vê aí a humanidade, depois que se voltou para si mesma, através do antropocentrismo, só descendo de ladeira abaixo. E o inimigo se faz, numa situação dessa, porque a ideia que coloca na cabeça desse pessoal, eles tocam para frente, e o que for para ir de encontro à palavra de Deus, eles estão agindo, estão trabalhando, E nós devemos nos manter cada vez mais firmes, porque nós servimos a um Deus que ele não muda, nunca mudou. A sua palavra, ela permanece para sempre. E nós devemos sim seguir esse manual, essa palavra que ele deixou para nós. Hoje se falam, na atualidade, estão falando muito em reescrever a Bíblia Sagrada, em tirar aquilo que o Senhor mandou, inspirou, através do seu Santo Espírito, a homens santos escreverem para que servisse de manual para nós. Eles estão querendo tirar isso aí, deturpar, relativizar, como a gente falou aqui, muitas coisas. Ressignificar, as palavras bonitas que eles criam, para que assim consigam convencer várias pessoas, e convencem sim, mas nós que sabemos a verdade, nós não devemos nos desviar nem para a direita
e nem para a esquerda, né? E permanecer firmes nesse propósito, nesse manual, seguindo a palavra de Deus, né? Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. A relativização de tudo. A gente lembra daquele versículo lá de Isaías, né, que é muito citado nos tempos atuais, Isaías 5 versículo 20. Ai dos que fazem do amargo doce, do doce amargo, das trevas luzes, da luz escuridades ou trevas, né? Então são inversões de valores que vêm acontecendo, né, com muita intensidade nos dias de hoje, a relativação de tudo. Não, isso não é pecado não, pode ser pecado para você, mas para mim não é, né? Então tudo é relativo e assim as pessoas vão cada vez mais se afastando de Deus. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado, né? Como nosso irmão Diego bem falou aqui, a palavra de Deus ela é nosso manual e nela tem tudo para que nós possamos ter uma vida saudável aqui na Terra, desde a questão de saúde, até a saúde física, até a saúde espiritual, desde aconselhamentos financeiros até aconselhamentos para a nossa vida espiritual. Tudo está escrito aqui. E nós devemos estar atentos, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor, estudar a palavra de Deus. Você que é participante da EBD, parabéns para você, porque você está no lugar onde você pode aprender mais da palavra de Deus, discutir com os irmãos, com os colegas e assim pôr em prática na sua vida. E assim, queridos, a gente chega ao terceiro tópico dessa lição, que é tipos de auto-idolatria. Se estamos falando de impiedade, injustiça, de abandono do temor do Senhor, nós chegamos no ponto em que vamos olhar para essas expressões egoístas, né, de uma religiosidade depravada, em que o homem é colocado no centro da própria vida e, sob sua perspectiva, no centro do universo. Tudo acontece por causa dele e para ele, quando isso não é uma verdade bíblica, não é? Contraria a revelação de Deus nas Escrituras. Primeiro ponto é a idolatria da autoimagem. Idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Então é possível ser um amante de mim mesmo? Sim, o que nós mais vemos hoje são pessoas narcisistas, né? Que amam a própria voz, que amam a própria imagem e amam tanto o corpo a ponto de cultuá-lo, né? Quando essas pessoas descobrirem que depois dos 40, 50, não adianta suco detox, nem muitas coisas, né? Exercício e tudo, é bom, talvez seja proveitoso, mas se a gente olhar para as Escrituras, nós vamos ver que a vida do homem é efêmera, né? E passa como um sopro ou uma vela que a qualquer momento se apaga. É por isso que Jesus deixa claro que os sábios vão investir em juntar um tesouro que não expira, que os ladrões não minam e nem roubam, porque essa vida aqui é muito passageira, queridos. E o comentarista da lição vem trazer vários aspectos dessa humanidade caída, que agora é tão egoísta, a ponto de idolatrar a si mesmo, a própria imagem, né? Amantes de si mesmo, pessoa avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. E ainda, né, ansiando por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. São aqueles 15 minutos de fama que todo mundo, né, parece estar correndo atrás. Não se trata mais de ter uma vida para a glória de Deus, mas buscar uma vida para a própria
glória, fazer o seu nome conhecido, ser famoso, ter seguidores, terem pessoas sobre as quais você exerça alguma influência. Essa parece ser a tendência geral da sociedade, né? Homens colocando outros homens, quando não, a si mesmo, no centro das suas vidas. Isso, queridos, tem tudo para terminar muito mal. Então, além da idolatria da autoimagem, como o Diego falou, também temos a idolatria no coração. O coração se refere a emoções, à vontade, ao centro de toda a personalidade. Tudo que vem na nossa mente, né? O coração do homem, na verdade, se refere à nossa mente, não a esse coração físico que nós temos aqui palpitando dentro do nosso peito, né? Mas se refere às emoções e às nossas vontades. Ele também é descrito como enganoso e perverso, lá em Jeremias 17, versículo 9. Né? Enganoso é o coração do homem. Pois do seu interior saem os maus pensamentos e as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos capítulo 7, 21 e 22. Né? Então, tudo isso é o que sai do coração do homem. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 14, versículo 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Mateus capítulo 15, versículo 8. Né? Jesus vai falar que as pessoas adoram com os lábios, mas o coração está longe dele. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como o bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais, né? Como o nosso irmão dele falou nos tópicos anteriores, né? Sobre o narcisismo, né? Sobre a autoidolatria, a idolatria da autoimagem, né? O hedonismo, a busca por prazeres pessoais, a sua satisfação pessoal está acima de qualquer coisa. Né? Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista vai dizer, Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, no momento em que a pessoa que guarda a palavra de Deus em seu coração, né, quando a sua vontade, né, a sua mente, o seu coração, as suas emoções querem falar mais alto, né, do que a palavra de Deus, aí a palavra de Deus que está lá no nosso coração nos faz lembrar, nos faz reagir, né, e fugir das coisas desse mundo, fugir da aparência do mal, das tentações, né, nos faz resistir ao diabo e assim ele foge daquele que assim resiste. Exatamente. E assim nós chegamos ao terceiro ponto, o último, de nosso último tópico, a idolatria sexual. Então isso que começa, pelo menos nos anos 50, 60, né, com o que muitos estudiosos, sociólogos chamam da época da liberação, né, sexual, da libertação sexual da mulher. Muitos atribuem isso à criação dos anticoncepcionais e etc. Vamos vendo uma liberalização da sexualidade e a sexualidade começa a ser instrumentalizada para vender, né? Vender música, vender conteúdo, vender produtos, até propaganda de geladeira às vezes tem apelo, conotação sexual. Isso vai, queridos, degenerando o valor da sexualidade que Deus cria para que seja uma bênção para o homem, não maldição. Para que seja saúde, vida e não sofrimento e morte. Porque o que se vê é que com essa lascívia desenfreada, o número de pessoas que sofrem com doenças sexualmente transmissíveis, muitas incuráveis, muitas que levam à morte, né? Foi por causa dessa libertinagem, né, que trouxe essas consequências. Paulo termina o capítulo 1 dizendo que é esses homens que se entregam para as paixões
e para a lascívia, recebem no seu corpo o castigo que lhes convinha. O sexo não foi criado para ser explorado como tem sido, mas para ser uma bênção na vida de um casal. Essa é a verdade revelada nas Escrituras, que é quase proibido falar hoje em dia. Mas nós estamos aqui para andarmos segundo a vontade e a palavra de Deus. E a verdade revelada nas Escrituras contradiz o que a idolatria sexual promovida nessa sociedade degenerada prega. Né? E o que não se diz são as consequências. Quando se diz para o jovem que ele pode ter uma vida sexual ativa, quando Satanás usa instrumentos na sociedade para transmitir essa mensagem diabólica, maligna, né, que a fornicação não tem problema, você não vai ouvir esses instrumentos de Satanás dizerem que o sexo antes do casamento vai deixar consequências, cicatrizes emocionais, que vão atrapalhar a sua vida por muitos anos, vão trazer problemas para a vida conjugal. O comentarista da Bíblia Pentecostal, o pastor Donald Stamps, usa uma expressão maravilhosa para descrever a fornicação. Ele trata como a infidelidade pré-conjugal. Já pensou, Eduardo? Ele está tratando como infidelidade pré-conjugal. Porque Deus pensou o casamento para ser uma bênção para a vida de um homem e uma mulher. Um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A idolatria sexual ataca essa realidade bíblica e traz consequências, queridos, negativas. Amém. E concluindo essa lição, nós vemos que a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião, né? E as consequências disso, do afastamento do homem de Deus, né? É a impiedade, a ausência de retidão, a injustiça, né? Nesse caso, né? E tudo o que nós falamos aqui são consequências. Como o irmão Diego falou aqui, todo pecado gera uma consequência. Você muitas vezes pode não ver, né? Mas a cicatriz está lá. O pecado foi cometido, né? O pastor Aguinaldo Betti, que também tem o seu canal no YouTube, ele sempre fala, né? O pecado é como um cartão de crédito que você usa agora, mas a fatura vem. A fatura sempre vem. Então o pecado sempre gera consequências na nossa vida. Seja psicológica, seja material, seja espiritual, né? Espiritual sempre tem, né? As consequências muitas vezes nós vemos, muitas vezes nós não vemos, mas tem consequências, né? E outras consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Então, tudo isso que acontece através do afastamento do homem de Deus, né, só contribui para cada vez mais se afastar, ainda mais, né? Um abismo chamando outro abismo. Você atravessar um abismo já é difícil, agora você atravessar vários abismos fica cada vez mais difícil ainda, né? Então devemos sempre, como o salmista disse, né, guardar a palavra de Deus no nosso coração, buscar crescer na graça do crescimento, né? Estar sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós somos seres humanos, somos carne, estamos sujeitos a cair como todos os outros, né? Mas quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos um respaldo bíblico, nós temos o auxílio do Espírito Santo Consolador em nossa vida para nos orientar, para não deixar, muitas vezes, que nós venhamos a cair. Muitas vezes nós não caímos por causa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos livra, que nos orienta, que nos liberta das coisas desse mundo. Amém? Então, que essa lição tenha sido bênção para a sua vida. Se você gostou, deixa aí um like, deixa um gostei, né? Compartilha essa gravação para que outras pessoas também possam ter acesso e a palavra de Deus possa ser espalhada, possa ser divulgada e assim que possamos cumprir o ídolo chamado Jesus Cristo e anunciar este evangelho de salvação a toda criatura. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.